Fala rapaziada, essa aqui é a parte 1 da aula 2. A gente teve alguns problemas técnicos e talvez o áudio não tenha ficado muito bom. E a parte 1 não vai ter webcam, porém na parte 2 terá webcam. E talvez o áudio tenha ficado melhor na parte 2, ok? Essa aqui é a segunda aula. Aí a partir da terceira aula, que vai ser semana que vem, vai ter bastante parte prática. Essas duas primeiras aulas foram só mostrando a interface da Unity e como utilizá-la, que é a parte mais chatinha teoricamente, ok? Então espero que compreendam. E como é a primeira vez que eu estou dando aula, né, eu estou me adaptando em relação a esses fatores, beleza? Tamo junto. Continue com a aula. O que foi falado na primeira aula, né, no roteiro preliminar aqui. E a partir das próximas aulas, eu vou gerar um roteiro para cada aula. Porém, tem um roteiro aqui básico também do que seria previsto. Porém, isso aqui provavelmente vai mudar, porque eu dependo de como que foi a aula anterior para ser a próxima aula, né? Então, o roteiro, com certeza, ele muda. Tanto é que eu criei um roteiro para esta aula. Beleza? E eu falei aqui para vocês um pouco também sobre como criar qualquer coisa na sua vida, ou resolver qualquer problema. Então, primeiro você identifica o problema, depois você vai admitir sua soberba, arrogância ou qualquer outra limitação emocional, física, monetária, ou qualquer outra coisa que te limite, ou que você, por exemplo, leve você a falha ou a falsas interpretações do que realmente está acontecendo. Aí você vai buscar pelas soluções mais plausíveis e realistas. Por exemplo, você pode solucionar uma coisa gastando 1 milhão, mas você tem 1 milhão para gastar. Então você vai buscar uma solução realista e plausível. E depois você vai aplicar as soluções sem ter medo de errar e fracassar, porque isso é o que mais vai acontecer na sua vida. Errar e fracassar. Beleza? Então você vai aplicar tudo isso aqui, e o maior inimigo que você tem é a sua mente. Você não pode ter o medo aqui, né? Nem desanimar, nem ter frustrações, porque seu maior inimigo é você mesmo. Então aqui também eu coloco que tem algumas etapas, como a concepção, a pré-produção, a produção e a pós-produção. Geralmente você vai seguir essas etapas em qualquer desenvolvimento, mas é claro que tem subetapas e diversas outras coisas. E aqui eu especifico um pouco mais sobre elas. É válido lembrar que esse curso é para desenvolvimento de jogos independentes. Ou seja, você vai fazer o seu próprio jogo. Se fosse numa indústria de jogos, ou numa indústria grande, ou qualquer coisa do tipo, seria totalmente diferente, porque você iria ter cada pessoa responsável por um setor, setores responsáveis por desenvolver cada etapa do jogo e do desenvolvimento do jogo, ok? Beleza? Após isso, né, eu mostrei para vocês um pouco também aqui no meu canal do YouTube. Até vale lembrar que eu estou gravando as aulas. No caso, gravando só eu falando aqui, né? Ixi, Maria, internet. Esqueci de olhar sem internet. Só um minuto. Então, no YouTube, se vocês pesquisarem aqui o meu canal no YouTube, né? Caralho, a tela tá gigantesca. Ah, eu que coloquei ela. Oh, meu Deus, tá sem internet. Oi. Tá aparecendo não, Bárbara. Qual que é o nome? Não tá chegando aqui não. Problemas técnicos de falta de internet.
roteando? Não vai aparecer. Aqui. Quantos usou? Não, mas aqui não mostra. Hã? Mas como que vai saber o que eu digitei aqui? Ah, tá, eu te corto. Meia hora pra te cortar depois. Eu não sei. Cara, não quer conectar não, velho. Conectou. Oh, meu Deus, Bárbara, você foi embora o Wi-Fi. Enfim, ignora essa parte aqui que a internet não tá ajudando nós. Oi? Você foi pra isso, caiu. Bom, voltou. Então, se vocês... Até peço desculpa aí pela demora, né? Problemas técnicos. Se vocês pesquisarem no YouTube aí, Mushroom Angels Games, esse curso está sendo gravado. Tem até tem os jogos aqui na Steam, né? Vocês conseguem ver o jogo aqui que a gente está fazendo. Aprender qualquer outra coisa aí sobre rede neural. Daqui são os jogos que eu postei na Steam. Essas coisas básicas. Mas o importante é o quê? Eu postei a primeira aula aqui, eu vou postar essas aulas também. Então, se vocês quiserem, tipo, revisar a aula ou ver depois, vai estar gravado aqui no canal, beleza? E basicamente o roteiro dessa aula, ele é bem simples, né? A gente vai começar a utilizar a Unity para valer e desenvolver alguns códigos dentro da Unity, ok? E para isso, todos vocês, quer dizer, quem faltou a aula passada, por gentileza? Tá bom. Então é o seguinte, a maioria aqui já sabe entrar no Unity, né? Então na área de trabalho aqui, na área de trabalho do computador de vocês, vai estar salvo o Unity Hub. Todo mundo encontrou aí o Unity Hub? Vocês vão dar um double clique aí no Unity Hub e vai abrir o Unity Hub. O Unity Hub, ele tem várias funcionalidades, depois vocês assistem na aula passada. Mas o importante para essa aula é o seguinte, vocês vão vir nesse ADD aqui em cima, vai clicar no ADD e vai adicionar um novo projeto From Disk. ADD Project From Disk. Vocês vão clicar aqui em adicionar, e aí vocês vão no compartimento onde está o Media Lab, e vão clicar sobre a pasta Media Lab. E assim você vai adicionar esse compartimento aí no Hub da Unity. Então vai em ADD Project From Disk, e adiciona o Media Lab como projeto da Unity. Depois vocês vão inicializar esse projeto dando um double clique em cima dele. Hã? Media Lab. Então vocês vão clicar e vai ficar essa tela carregando aqui e vai abrir o Hub da Unity. Todo mundo conseguiu? Alguém não conseguiu? Bom, então basicamente nessa aula eu fiz um breve roteiro do que a gente vai seguir, né? Então aqui eu já fiz um breve resumo do curso da aula passada. Vou excluir ele aqui, né? No nosso caso. Então, quem faltou na aula passada vai ter que criar uma conta na Unity. Provavelmente vocês já se depararam com esse problema, né? Vocês já conseguiram criar a conta? Todo mundo já criou a conta? Show de bola? Então tá.
Então vocês vão ter que criar conta na Unity, beleza? E adicionar janela, tá, beleza. Então todo mundo pede para inicializar o projeto, dá um double clique sobre o Media Lab, o projeto que vocês colocaram aí, inicializa ele. Ele está inicializado já? Tá? Provavelmente vai aparecer essa tela aqui para vocês. Essa tela aqui é porque a Unity lançou uma nova versão. Então, vocês vão ignorar essa tela. Mas toda vez que a Unity lançar uma nova versão, vai aparecer essa tela aqui falando que existe uma nova versão disponível para que vocês façam o download dela, ok? Então, existe uma nova versão disponível, a gente vai ignorar nesse instante, porque tem todo um trâmite para instalar a versão no computador e demora um cadinho. E basicamente essa é a interface da Unity, no qual a gente vai trabalhar. A gente tem várias janelas e a Unity ela funciona em forma de janelas, beleza? Ela funciona em forma de janelas. Vocês conseguem colocar janelas e tirar janelas. É como se fosse qualquer outro software. Por exemplo, o Photoshop. Você coloca uma janela, tira uma janela. Nessa aba Windows aqui em cima, ó, deixa eu até abrir a lupa para ficar até mais fácil para vocês verem. Nessa aba Windows aqui em cima, ó, na parte aqui de configuração da Unity, tem uma parte Windows. Na janela Windows você consegue adicionar várias janelas aqui, né? Então, por exemplo, se você vir aqui em geral, né? Você tem aqui janela de Xena, Game, Inspector, Hierarquia, Projeto, Console, que são as principais. E a que você vai mais utilizar aí no seu projeto. E existem outras janelas, por exemplo, as janelas responsáveis por animação, por rendering, que no caso é para renderizar a luz, né? A gente não vai trabalhar com isso, porém existe a janela de áudio que nós iremos trabalhar, de sequência para você fazer uma timeline, aquelas animações iniciais ou aqueles mini trailers que tem dentro dos jogos. A janela de Analytics, que é muito importante para quando você vai publicar o jogo na Steam ou em qualquer plataforma, você vai ter que fazer essa janela de Analytics. E basicamente existem várias outras janelas aqui, né? Por exemplo, janelas 2D, que a gente vai utilizar algumas delas porque o jogo é 2D, obviamente. Então, basicamente a gente tem isso, né? Sobre as janelas. E como funciona essa modularização de janelas? Tá vendo que se eu clicar sobre a janela Xena e segurar ela e arrastar, eu consigo arrastar para onde eu quiser? Se eu soltar ela aqui, ó, ela fica solta, como se fosse uma aba fora. Se eu clicar novamente e jogar aqui, ela vai para dentro da minha Unity, ok? Nesse caso não foi. Se eu vir, por exemplo, dentro de uma janela da Unity, clicar com o botão esquerdo do mouse, direito do mouse, e vir em ADD Tab, eu vou vir e adiciono uma nova janela. No caso, eu vou adicionar essa própria janela que eu apaguei ela, que foi a Xena. E aí perceba que minha janela Xena voltou para cá. Eu consigo arrastar ela novamente e colocar onde eu quiser. Vou colocar ela aqui, por exemplo, e aí eu consigo fazer uma disposição de janelas no qual eu consiga trabalhar e me adaptar da melhor forma possível com a ferramenta da Unity. Janelas importantes que vocês devem sempre ter elas abertas. Hierarquia é uma das principais janelas. Tudo que está dentro da sua cena, ela fica em hierarquia. Então todos os objetos que você vai ver no jogo, que vai ser renderizado no jogo, fica em hierarquia. A janela Xena é onde você consegue modificar as coisas em hierarquia. Então, por exemplo, você consegue pegar um objeto que está em hierarquia e você consegue transladar a posição dele. Ou você consegue, por exemplo, rotacioná-lo, escaloná-lo, ou fazer todos os tipos de alterações tridimensionais com esse objeto. A janela Cena é a janela que que a pessoa que vai jogar seu jogo vai ver. Então, por exemplo, se a pessoa iniciar o jogo, ela vai ver exatamente a janela Cena. Então, a janela Cena, ela grava a parte da câmera que está sendo renderizada dentro do seu jogo. Janela importante também, nós temos a Inspector. O que é a janela Inspector? A janela Inspector são os atributos, componentes, scripts ou códigos que estão dentro dos seus objetos, dos seus Game Objects, dentro da janela Hierarquia. A janela Hierarquia é o que está dentro da cena. E a janela Inspector, se você clicar sobre um componente, ó, sobre um Game Object que está dentro da cena, ó, perceba que minhas variáveis, meus scripts, meus componentes vão mudando aqui do lado. Ó. No caso, se eu vim aqui em Player, Player tem Transform, tem Animator, tem Player, tem Capsula Collide, tem Rigid Body, tem Player Try Collect e outros componentes. Se eu vir em Scripts, vai ter os scripts dos jogos aqui em Inspector, ok? Então, Inspector, Hierarquia, Xena e Game são janelas fundamentais para você produzir seu jogo. Também, como fundamental, nós temos a janela Projetos, que no meu caso está aqui embaixo, ó, Project. Por quê? O que é meu Project? Meu Project é minha hierarquia de pastas.
é na onde vai ficar salvo todas as minhas hierarquias de pastas e tudo que eu vou tudo que eu vou importar para dentro do meu jogo. Então, texturas, códigos, imagens, vídeos, qualquer coisa que eu for colocar dentro do jogo, na cena do jogo, vai estar em projeto. É como se fosse uma pasta aqui do Windows, ó. É como se fosse essa pasta aqui, ó, tá vendo? Eu crio uma pasta lá dentro de projeto e ele vai ficar salvo qualquer informação que eu jogar para dentro dessa pasta, ok? Então, tudo que eu quiser importar para dentro do meu jogo, eu arrasto e solto dentro da aba Projetos. Então, por exemplo, se eu quiser importar uma imagem para dentro do meu jogo, eu vou vir aqui na pasta que eu quero importar. Nesse caso, por exemplo, eu vou vir em Media Lab. Né, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Eu vou vir em Media Lab. A Assets é a pasta principal. Tudo fica dentro de Assets. Eu vou vir em Assets, Media Lab. Aí eu vou vir, por exemplo, aqui o UI, que seria Unity Interface. Vou clicar sobre o UI e aqui na minha aba lateral tem todas as imagens que eu tenho importadas, né? Se eu quiser importar uma nova imagem, eu simplesmente venho aqui onde minha imagem está salva no computador, seguro ela, a imagem, nesse caso vai ser um código, que eu não tenho uma imagem fácil. Arrasto aqui para dentro da minha Unity e solto aqui dentro, ó. Perceba que o ícone mudou. Então eu consigo soltar aqui para dentro da Unity, ele vai carregar e vai fazer a importação. Ok? Eu consigo fazer minha importação então desse código para dentro da Unity. Eu importei um código inútil aqui agora, né? E eu vou apagar ele aqui agora, que no caso é esse aqui. Clicando em Delete eu consigo apagar ele, ok? Então, nós temos também aqui a pasta Projetos. São essas pastas as fundamentais. Project, Game, Xena, Hierarquia e Inspector. São as fundamentais. Nós temos console também como uma aba fundamental. Por quê? Porque o console é onde aparece todo o debug do código. Então, todos os erros, debugs, ou qualquer print, coisa que você colocar dentro do seu código, na hora que você estiver escrevendo em orientação objetos em C#, vai ficar dentro de console o seu debug, o seu erro, ou qualquer problema de compilação no código. O quê? Ah, é porque alguém colocou numa cena... Beleza, ó, vou te mostrar como resolver. Vai em projetos ali, tá vendo projetos? Você tem duas opções. Em projetos, dentro de Assets, vai ter uma pasta chamada Xena. Clica sobre ela. Vai ter 3 cenas aí, provavelmente. Achou a Xena aí? A cena Game é a cena que eu tô agora. A cena Menu é a cena do menu inicial do jogo. E essa cena Teste foi a que eu criei na aula passada, para mostrar para vocês que eu posso criar várias cenas. Achou? Conseguiu? Clicou sobre alguma cena aí? Abriu? Tá abrindo? Quantas cenas tem aí no seu? É que alguém que você sentou no computador de alguém que estava aí, entendeu? Beleza. Então, continuando aqui, nós temos aqui prosseguindo. Console, a janela Console, a janela Project, a janela Game, que é o que a pessoa vê. A janela Xena é onde você faz a transladação, a movimentação, o escalonamento de objetos. E a janela Hierarquia, juntamente com a janela Inspector, são as principais janelas da Unity que você tem que ter o conhecimento e deixar elas abertas aqui. Então você vai pegar essas janelas e você vai colocar numa disposição, arrastar, colocar, escalonar, dimensionar elas aqui, ó, tá vendo que eu tô mexendo? No formato que você mais se adapta. Para que você salve isso, aqui em cima vai ter a janela Layout. Tá vendo aqui no cantinho superior? Vou vir com a lupa novamente. Canto superior direito, Layout. Perceba que existem vários layouts. Se eu for mudando os layouts, perceba que a minha Unity muda o layout automaticamente para mim, ó. Split 4, ou seja, dividido em 4 janelas. Olha só como ficou agora. Se eu vim em Split 4, olha como que ficou, dividido em 4. Se eu vim aqui, por exemplo, Tal, que eu não sei que alguém criou. Se eu vim, por exemplo, Default, que é o padrão, olha como que é o padrão da Unity. Se eu vim agora, por exemplo, na que eu trabalho, na Luiz. Essa aqui é a que eu geralmente utilizo. Como esse computador só tem uma janela, só tem uma tela, eu pego essa cena e coloco aqui também, ó. Ok? Mas como lá em casa eu tenho 2, 3 telas, aí eu consigo jogar de uma tela para outra também, né? Então vocês vão dimensionar isso aqui, posicionar as telas da forma que você mais se adapta. Isso aí você vai
ao decorrer do curso, ao decorrer do desenvolvimento de jogos, vocês vão percebendo isso, e aí vocês veem layout e salva aqui o layout que você mais se adapta ou tem uma preferência específica por ele, ok? Então a gente tem a organização de janelas e layouts, e eu já expliquei aqui para vocês um pouco sobre elas, né? Perceba novamente, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Na janela Game, vai ficar tudo que o jogador vai ver. Se eu vir na janela Game, por exemplo, eu tenho aqui Game Simulador, você vai deixar em Game. Aqui é o tamanho que a tela vai ter. Então, por exemplo, na janela Game, ó, que é o que a pessoa vê, o que a sua câmera vê. Se eu vir aqui, por exemplo, em aspecto, eu posso dimensionar os aspectos. Por exemplo, Free é como se fosse uma tela livre, sem tamanho, sem dimensionamento. 16 por 9, 16 por 10, Full HD, que seria 1980, né? Você percebe que tem uma escala aqui também que eu consigo aumentar e diminuir. Tem HD, 4K, beleza? Então, existem algumas configurações específicas para cada janela. Então, na janela Game, eu consigo fazer o adicionamento de escala, eu consigo colocar se o jogo vai ser maximizado quando eu der play, se ele vai ser focado quando eu der play, ou se ele não vai ter foco quando eu der play. Por exemplo, se eu colocar maximizado e der play, perceba que minha tela inteira vai ser consumida pela tela Game, porque eu vou maximizar essa tela quando eu der um play no jogo. Se o computador der play aqui, né? Vamos lá. Aí, ó, perceba que ele vai dar play. Ele maximiza a tela. Perceba também que se eu mudar aqui, ó, também, ó, tá vendo? Porque eu estou mudando o dimensionamento de imagem. No caso, eu vou deixar aqui 1920 por 1080 e vou colocar a escala em mínimo. Eu posso aqui também, por exemplo, nesse canto superior esquerdo, tirar o áudio, ver a tecla de atalhos, ver estatísticas do meu jogo, por exemplo, desempenho de CPU, de RAM, de malha, de todo tipo de textura, né? Então você tem vários tipos de desempenho aqui de textura, de malha, de shaders, né? De animações que estão sendo executadas. E gizmos são o quê? São esses efeitos aqui, por exemplo, efeito de partícula, tá vendo que tem... Se eu tirar o gizmo, ó, perceba que sumiu daqui, tá vendo? Gizmos são desenhos que a Unity faz na sua tela para você conseguir perceber onde estão partículas, onde estão raios, colisão, onde estão essas coisas que ficam invisíveis. Então, para você não se perder, tem os gizmos. Então, basicamente, essa tela, quando eu der play no modo maximizado, acontece isso com ela. Na tela também de Xena, vou vir aqui, ó, aumentar a tela de Xena. Perceba que na tela de Xena eu tenho várias coisas também, como Center e Pivot. Então, se eu selecionar um objeto, por exemplo, eu vou selecionar essa árvore aqui, ó. Eu selecionei uma árvore clicando sobre ela na janela de cena. Lembra que a janela de cena é a janela que eu posso movimentar os objetos, transladar o objeto e construir minha cena. Construir esse mapa, no caso, né? Então, se eu clicar sobre um objeto, aqui em Center, eu vou rotacionar no modo Center. Se eu colocar em Pivô, eu rotaciono no modo Pivô. Ou seja, o meu eixo de rotação vai ser no pivô. Se eu colocar no centro, o meu eixo de rotação vai ser no centro. Mas o que é esse centro e esse pivô? Isso depende da forma que você constrói o objeto ou que ele é importado para dentro da Unity. Então você consegue selecionar onde o pivô está, onde o centro está. O centro não. O pivô sim. O centro é o padrão. Então, por exemplo, você tem um objeto quadrado. O centro dele, obviamente, vai ser no centro, né? Você tem um objeto redondo, o centro vai ser no raio. Então, o centro por padrão é centro, claramente. Aqui nós temos, por exemplo, movimentar o objeto, transladar ele no eixo X, no eixo Y. Vocês têm, por exemplo, rotacionar o objeto, rotacionar ele em 360 graus, ou no eixo Z também, que é o eixo que? O eixo tridimensional, que dá o espaço de 3D. No nosso caso, a gente não rotaciona no eixo Z, a gente utiliza o eixo Z apenas para ter layers, que as câmeras conseguem ver. Então, sobreposição de objetos em 2D, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Tem escalonamento, que é nessa aqui, ó, Scale to. Se você colocar o mouse em cima, perceba que o nome sempre aparece. Rotate to, Scale to, no caso aqui é ferramenta de rotação, ferramenta de mover. Aqui essa ferramenta, por exemplo, Transform to. Ou seja, o que é um Transform? Transform é um componente que cada objeto tem. Todos os objetos que estão na cena,
Dentro de hierarquia são os objetos que estão na sua cena. Então, se você clicar aqui em um objeto dentro da hierarquia, lembra que inspector são os atributos e as características que esse componente tem? Então perceba que todos eles vão ter o transform. Tá vendo aqui, ó, transform? Então não importa qual que eu clique aqui na minha hierarquia, na minha construção de mapa, por exemplo, se eu clicar no player, ele tem um transform. Se eu clicar no body do player, ele tem um transform. Se eu clicar no script codes, eles têm um transform. O que isso significa? Significa que eu tenho, para todo objeto na minha cena, para todo game objeto, para tudo que eu for construir na minha cena de jogo, no meu mapa, eu vou ter um posicionamento global e um posicionamento local. Se você ver aqui, tem até, ó, the local position of this game relative to the parent. Ou seja, é o posicionamento local relativo ao pai. E aqui nós temos a rotação relativa ao pai e a escala relativa ao pai. Nesse caso aqui, ele está solto dentro da cena. Quem que é o pai dele? É o game, a cena game. Porém, perceba que o body, ele está dentro do meu player. Portanto, quem que é o pai dele? O pai dele é o player. Então, esse posicionamento, essa rotação e essa escala é relativa ao meu player. E meu player tem o posicionamento, a rotação e a escala relativa à minha cena global. Então, o posicionamento, a escala o posicionamento, a escala e a rotação, elas são relativas ao pai, né? Então, por exemplo, você tem a cena global aqui, é como se fosse uma árvore, né? Você tem a cena global, da cena global eu tenho o player, do player eu tenho o body, e do body eu tenho, por exemplo, sei lá, a partícula. Então perceba, como esses dois aqui dependem do player, se eu movimentar o player no eixo x, y, z... Ixi, Maria, não sei desenhar x, y, z. Vê que o cara vai nas aulas de cálculo, né? Cálculo 2 aqui. Sei lá, nem sei qual que é. Aqui, ó, consegui, pô. Ixi, Maria, eu acho que o z é esse aqui, o x é esse aqui, o y é esse aqui. Enfim, isso é irrelevante na sua cabeça aí. Se eu movimentar ele, por exemplo, eu estou com o meu objeto nesse ponto do espaço, eu vou transladar vetorialmente. Vocês entendem o que é isso, né? Transladar vetorialmente meu objeto para esse ponto aqui do espaço, meu player, perceba que esses caras aqui vão ser transladados também, porque eles estão dentro do meu player. Então, se eu mover meu player para cá, esses caras vão ser movidos para cá também, relativamente ao meu player. Por isso que a posição é relativa. Beleza? Então, mas existe uma posição global também. Então, esse cara tem a posição relativa ao player e ele tem a posição global também. Você consegue acessar isso através de código. Porém, dentro da interface da Unity, aqui você só acessa a posição relativa. Se eu quiser acessar uma posição global, eu tenho que acessar por código. Então, por exemplo, minha posição relativa é isso aqui. A posição do meu player relativa à minha cena global é na posição 50 para X, 53 para Y e 0 para Z. Mas, isso aqui numa posição global seria diferente. Nesse caso aqui, o player já está no global, então essa é a posição global. Nesse caso aqui, a posição global é igual à posição local. Porque o player, ele só está dentro do pai game. Mas nesse caso, o body vai ter uma posição local que é relacionada ao player e vai ter uma posição global que é relacionada ao game e uma posição local que é relacionada ao player. Beleza? Isso funciona tanto para rotação, quanto para escala, quanto para o posicionamento. Por que isso é fundamental? Porque a gente vai ter a câmera do jogo. Como a gente vai ter a câmera do jogo, perceba, tudo que o jogo vê é o que a câmera grava, né? Então a gente vai ter aqui a câmera. Essa apagadura aqui é uma. Eu não posso mais falar, não. Olha só, a câmera está aqui, ó. Você tem a câmera aqui do jogo, né? Ó. Imagina que essa é a minha câmera do jogo. A única coisa que meu jogo vê é o que está dentro da minha câmera. Obviamente, se você pegar uma câmera do celular e colocar para gravar, ela vai gravar só isso, ela não vai gravar o que está aqui do lado dela. Então, por que é importante? Porque se eu posicionar meu player aqui dentro, perceba que minha câmera está vendo. Mas se meu player estiver posicionado aqui no mundo, na posição relativa do mundo, não está dentro da minha câmera não consegue ver. E perceba de novo, lembra que eu falei que tem o eixo X, Y e Z? Se no eixo Z, no nosso caso em 2D,
o player tiver no eixo, por exemplo, menos 5, e na frente do player, na mesma posição global, tiver um objeto, um outro objeto, um outro game object, uma outra partícula, na posição 0, por exemplo, menos 1, eu não vou ver meu player. Eu vou ver só essa caixa que está na frente do player. Por quê? Porque essa caixa está numa posição mais para frente do que meu player. Portanto, o posicionamento global importa. Imagina esse jogo aqui, que essa câmera movimenta. No nosso jogo específico, perceba aqui. Tá vendo esse quadradinho aqui? Seria o que minha câmera tá vendo. Minha câmera, nesse caso não, né? Porque eu tô selecionado o player. Mas eu vou selecionar a câmera aqui para vocês verem. Ó, selecionei a câmera. Agora, ó, isso não mudou porque minha câmera tá em 0,0 em relação ao player. Mas se tivesse diferente, ela ia mudar. Mas, ó, perceba que minha câmera só vai ver isso. Isso aqui ela não vai ver. Mas na hora que o player vir movimentando para cá, a câmera vai ter um script de follow e vai seguir o player, e aí eu consigo ver o que está aqui. Portanto, vocês vão ter problema, não está aparecendo na minha câmera, óbvio. Não está aparecendo porque você posicionou na posição 20.000 e sua câmera está na posição 5. Entendeu? Então, a escala XYZ, o transform, né, a posição vetorial do espaço XYZ é extremamente importante. Todo mundo compreendeu isso ou ficou meio... Beleza? Então perceba. Esse pivô que eu estava falando aqui, ó, que é o pivô de rotação ou de transladação, ele depende desse transform. Então, essas ferramentas, tudo aqui depende daquele transform. Então, ó, até o nome diz, ó, transform to, rect to, escala to, que você vai conseguir fazer a modificação na posição, na rotação e na escala na hora de construir sua cena. Se, por exemplo, eu quero colocar um objeto aqui, ó, eu seleciono minha posição, minha ferramenta de mover, e eu consigo mover esse plano para uma outra posição no espaço. Eu vou tirar o zoom para vocês verem meu transform. Olha meu transform aqui no canto, ó. Tá vendo ali, ó, meu mouse? Se eu pegar lá, ó, perceba que meu Y tá movendo, ó. Vocês estão vendo o Y lá em cima movendo? Beleza? Então isso é importante. Só para vocês terem uma noção bem mais clara do que eu estou falando, eu vou tirar esse status aqui que está na minha frente, ó. Tá vendo meu player aqui? Eu vou colocar, ó, lembra que eu falei que o Z é importante? Meu player está no Z0. Meu player está no Z0. E eu estou vendo meu player na câmera. Se eu vir no meu player colocar aqui, ó, menos 50, cadê meu player? Foi pra puta... meu player sumiu. Perceba que meu player sumiu, por quê? Porque esse plano verde, ele está em uma posição, com certeza, maior que menos 50. Beleza? Então, isso tem que ficar claro na hora de vocês construir o mapa e o cenário. Por quê? A gente vai ter um grande problema, como o jogo é 2D, a gente vai ter um grande problema de sobreposição. E eu vou explicar. Sobreposição é o seguinte, você tem uma árvore aqui no seu jogo 2D, né? Essa árvore, ela está na posição, suponhamos, menos 50. E meu player, essa árvore está na posição menos 50, mas esse galho aqui da árvore está na posição 40. E meu player está na posição menos 45. Perceba. Meu player, metade do player vai ficar atrás da árvore e metade do player vai ficar na frente da árvore. Vai dar um choque como se o player estivesse entrando na árvore. Por quê? Esse posicionamento em 2D é extremamente chato e vocês vão ter um trabalho para construir o mapa quando chegar nessa parte. E aqui, a cena, né, nós temos essas ferramentas que eu estou falando para vocês que são importantes. O pivô, você muda o centro geométrico dele, né, no caso central e pivô. Aqui outra coisa, global e local. Perceba esse global e local. Lembra que eu falei que todos os objetos, todos os game objects vão ter o transform global e vão ter o transform local? Acabei de falar para vocês. Então, se eu colocar ele aqui no global, eu vou movimentar ele em relação ao global, que é meu game. Se eu colocar ele no local, eu vou movimentar ele em relação ao pai dele, que nesse caso o Bore, o pai dele seria o player. Então a movimentação no eixo X, Y e Z vai ser em relação ao pai dele, que é o player. E aqui são outras ferramentas básicas, que é, por exemplo, aqui você ativa e desativa grid, aqui você ativa e desativa auxiliar de grid, que é grudar, né? Você quer que grude, tipo assim, para facilitar a sua construção de um objeto. Por exemplo, eu vou ativar aqui, ó. Se eu for mexer, ó, ele vai dando umas travadinhas, que ele vai grudando, ó.
Ele vai dando umas travadinhas. Se eu desativar, eu consigo mexer sem travadinha nenhuma. Aí fica mais difícil posicionar. E aí, claramente, você consegue também mudar aqui a forma que ele quer que grude. Beleza? Nós temos outras coisas aqui também que são, no caso, ó, ver a quantidade de malha que eu tenho na hora de performance. Eu consigo mudar aqui visualização, ó, o tanto de malha que eu vou ter aqui para renderizar no meu PC. Aí eu mudo o tipo de renderização aqui, né? Renderização em imagem, no caso, só em desenho. Aí eu vou mudando, ó, o tipo de renderização. Daqui é simplesmente visual. Para vocês, simplesmente visual, né? A parte visual aqui para vocês verem como que tá aí o desempenho de malha e essas coisas básicas. Aqui é um debug dry mode, que é, no caso, eu vou permitir o debug do mapa lá. Ó. Se eu desativar, eu não consigo ver nada. Aqui, eu estou construindo, eu estou permitindo que minha cena fique no modo 2D. Se eu desabilitar esse botão, ó, o Entoggled, ou seja, quando você clicar nesse botão, a cena a view vai para 2D. Se você não clicar, a cena vai para 3D, né? Basicamente seria a tradução de forma bem leiga. Ó, perceba que se eu clicar, ó, desativei o modo 3D, 2D, veja que eu estou vendo agora meu mundo na forma 3D, ó. Tá vendo? Vocês conseguem perceber o que eu falei, ó. O eixo X, no caso Z, que é o azul, o X, que é o vermelho, e o Y, que é o verde. E aí eu consigo posicionar. No nosso caso, a gente vai trabalhar em 2D, eu vou deixar aqui marcado 2D. Aqui vocês desativam, habilitam e desabilitam o áudio. E aqui é simplesmente para vocês verem gizmos na cena, né? No caso, ó, você ativa e desativa a visualização desses objetos aqui, ó. Áudio, música, tá ligado? Beleza? E nós temos outras ferramentas aqui embaixo também, ó. Abrir uma câmera secundária. Enfim, são coisas que vocês vão ter que aprender com a Unity. Mexendo. São muitas e muitas características que a Unity tem, ferramentas que a Unity tem e configurações de interface que a Unity tem. Portanto, é fundamental vocês trabalharem e mexerem nisso. Tá bom? Outra coisa extremamente importante. Tudo na programação. Hidratar, né, aqui. Olha só o seguinte. Nem precisava desenhar isso aqui, mas eu gosto de desenhar. Olha só, o apagador apaga, né? Tudo que vocês forem fazer em programação, C#, código, sei lá, qualquer linguagem de programação, qualquer projeto, qualquer empresa, existe uma coisa muito interessante, que são bibliotecas. Né? Bibliotecas. Por que eu estou falando disso? Porque, cara, você como independente, é muito difícil você criar tudo do zero. A não ser que você seja um gênio, tipo eu. Né? Então, para você criar tudo do zero, é muito difícil. Portanto, vocês vão precisar utilizar bibliotecas de terceiros. E para isso, a Unity, ela disponibiliza a Unity Package Manager. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma loja da Unity, no qual eu consigo pegar várias bibliotecas de terceiro e colocar dentro do meu jogo. Então, eu consigo importar essas bibliotecas de terceiros para dentro do meu jogo. Tá bom? Para quê? Para minimizar meu trabalho. Eu preciso, por exemplo, todos esses desenhos aqui, ó, não fui eu que desenhei. Eu até tentei desenhar numa mesa digitadora, mas aí eu fiquei com uma preguiça de fazer o cenário inteiro e eu baixei de graça. Isso aqui você pode baixar de graça e utilizar como licença de distribuição grátis na Unity. Ou seja, você pode vender esse jogo. No caso, né, você pode baixar isso aqui e vender se tiver com a licença de distribuição grátis. Então, portanto, você consegue baixar várias ferramentas. Nesse caso aqui, o que eu baixei? Ah, não, o slide que o Data Show que é ruim, né? Falei, nossa, eu tô tão míope assim. Olha só, perceba o seguinte. Se a gente vir aqui na minha janela de projetos, olha só. Isso vai ficar bem claro para vocês. Tá vendo packagers aqui? Packagers são coisas padrões da Unity. Ou seja, quando a gente criou um projeto na Unity, a gente criou ele no modo 2D. Para quem faltou a outra aula não vai saber muito, mas a gente criou ele no modo 2D. Você pode criar ele na build 2D, 3D, realidade virtual. E a depender da forma que você criou lá no hub da Unity, a Unity automaticamente importa para você bibliotecas padrões que a Unity disponibiliza. Então, todas essas aqui foram importadas automaticamente pela Unity. Perceba, olha o tanto de biblioteca que a Unity importou para mim de graça
e que facilitou muito a minha distribuição de jogo. Então, packagers são bibliotecas padrões da Unity. Tudo que você importar de terceiros, ou seja, de pessoas, ou que você comprou por fora, vai ficar dentro de assets. Nesse caso, JMO Assets, eu importei de fora. Medieval Build and Objects, eu importei de fora. Research, veio com alguma biblioteca de fora. Settings, no caso, foi uma biblioteca que a Unity gerou para gerar build. Mas olha, aí eu peguei tudo que estava aqui fora, dentro de assets, e joguei para dentro de Media Lab, para ficar numa melhor organização. Então, se você abrir o Media Lab aí, você vai perceber que vai ter um monte de pasta aí, ó, com os nomes nada a ver. Então, por exemplo, se você vir aqui, ó, Xenary Game, vai ter aí, ó, 2D Pixel Art Platform Beyond American. 2D Pixel Art Platform Beyond Planes. Que são o quê? Bibliotecas de terceiros que eu importei, que não tem nada a ver comigo, que eu posso utilizar no meu jogo. Ó, todas essas bibliotecas aqui, ó, foram importadas para dentro do meu jogo pela loja de Package Manager da Unity, ok? E aí, por organização, como eu falei na aula passada, que é fundamental ter a organização do código, vocês vão organizar a pasta de Project da melhor forma possível, porque senão vai ficar uma merda, bagunçado, e vocês não vão conseguir achar as coisas. Nesse caso aqui, eu coloquei tudo dentro de Media Lab, então eu tenho animações, áudio, voz, music, prefabs, que são pré-fabricados, render, Xenary Game, que são as coisas que eu importei de fora, eu coloquei dentro de Xenary Game, e o mais importante, não é o mais importante, porque tudo aqui é importante, senão nada funcionaria, né? Então, scripts, que vai ser milhares de scripts que a gente vai fazer e vocês vão ficar loucos com essa parte, mas eu coloquei tudo aqui em forma de biblioteca também. Então, ó, biblioteca medialab.enemy, biblioteca medialab.general, biblioteca medialab.getClasses, e assim vai indo, tá vendo? Percebam isso. Tá bom, como que eu mexo com essa Package Manager que eu tô falando, Luiz? Muito, muito simples. Vocês vão vir em um Windows, aqui em cima, ó, o Windows, e aí vocês vão ver aqui, ó, que tem várias janelas que eu falei para vocês, né? Vocês têm aqui, por exemplo, Search, que é buscar na própria Windows, e vocês vão ver aqui Asset Store e Package Manager. Tá vendo? O Asset Store está associado ao Package Manager. Então, se eu clicar em Package Manager, ele vai abrir para mim aqui o gerenciador de pacotes da Unity. Ou seja, em Project é todos os pacotes que está dentro do meu projeto, que são os pacotes padrões da Unity. Lembra que eu falei que a Unity baixou aqui para mim por padrão? Ele está em Project, ok? Então, tudo que tiver baixado dentro do meu projeto vai aparecer em Project. E Unity Register é registros da Unity, ou seja, são bibliotecas padrões da Unity. Assets Manager são as bibliotecas aqui, meus assets, né? Então tá bom. Nós temos esse gerenciador de pacotes, onde que a gente vai configurar todos os pacotes que vão ser importados para dentro da Unity. Para eu importar algum pacote para dentro da Unity é muito simples. Eu vou vir em Windows, Asset Store, cliquei em Asset Store, ele vai abrir para mim uma aba no navegador. E essa aba no navegador vai ser aberta aqui, né? Perceba, eu vou abrir a aba no navegador e aqui, cara, pô, isso aqui é um mar de belezura, que você pode baixar milhares de coisas para o seu jogo de graça. Nesse caso aqui, valendo uma fortuna, $74, paga 1.600 conto nisso aqui. E aí você pode baixar o que você quiser aqui, desde códigos de inventário, salvamento, a animações, a assets. Você consegue vir aqui, pagar o valor e baixar ou usar de graça. Para usar de graça é muito simples. Você vem aqui, ó, e aí você usa de graça. Você coloca aqui, ó, pesquisa o que você quer. E aí na hora de aplicar o filtro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, 2D. Eu fiz uma pesquisa em 2D. E aí vai aparecer uma série de filtros. Eu vou aplicar o filtro de price, que no caso seria preço free. E aqui eu vou ranquear ele por... Não vou ranquear não. Mas aí, ó, enfim, aparece aqui, ó, vários do que você quer, ó. Tudo free. Ou seja, eu posso utilizar de graça para capitalizar dinheiro com isso. E baixar e colocar dentro do meu jogo. Todos os que eu coloquei dentro daquele jogo estão nesse free aqui. Então, se vocês vierem aqui, lembra que eu falei que eu disponibilizei a pasta para vocês? Eu vou dar um show explore aqui, só para mim achar. Lembra da pasta que eu falei lá no início, que tem as builds, o Media Lab e os slides? Se eu vir em slide aqui, ó,
e dentro do cronograma de aulas que está aí na aba de vocês, se você rodar lá para baixo, vai estar tudo que eu utilizei aqui, ó, cenários. Se você clicar nesse link, vai abrir a Unity Asset Store para você conseguir baixar os mesmos cenários que eu baixei. Se você clicar personagens, enemies, partículas, vai estar tudo aqui para você clicar e baixar e conseguir fazer o download dos mesmos arquivos que eu fiz. Mas enfim, cara, é muito simples. Você seleciona o que você quer aqui na Unity Asset Store, que eu fui muito bambino e fechei ela. Você quer abrir de novo? Então vou abrir aqui o Unity Asset Store novamente. Eu seleciono o que eu quero baixar. Eu vou ter que logar com minha conta e automaticamente ele vai redirecionar para o meu Unity Package Manager. Ok? Então vou dar um exemplo aqui para vocês, muito simples. Eu vou colocar um 2D aqui, novamente, que nem eu falei. Vou pesquisar aqui, por exemplo, tree, que seria árvore, né, em inglês. Tree, sei lá.